Alcoólicos Anônimos, cara. AA, ou Narcóticos Anônimos. Eu já tive experiências benéficas e maléficas com pacientes com AA. Eu confesso que eu tive mais experiências benéficas com o NA nos pacientes, no meu recorte, tá? Os meus pacientes, mesmo que tinham problemas com álcool, que não se adaptaram ao AA, foram pro NA, parece que foi mais efetivo. O que tem alguma coisa de literatura científica sobre AA, Alcoólicos Anônimos, 12 passos, é eficaz, não é? E tem evidências robustas de que o AA está associado a maior tempo de sobriedade. Que o AA está associado a maior chance da pessoa parar de beber. Então, ele, de uma maneira geral, ele é uma opção recomendável. Um profissional que se preze, ele vai, no mínimo, recomendar que a pessoa tente. Dá para dizer que isso serve para todos? Não, a prática baseada em evidências, ela considera preferências, ela considera cultura. A gente tem que considerar também que o AA é uma iniciativa leiga feita por leigos. Se eu não consigo... Eu tenho certeza que você também pensa assim. Eu não encaminho meus pacientes para qualquer profissional. Uhum. Porque eu acho que na vida... isso vale para todos, padeiro, cabeleireiro, qualquer circunstância é igual na escola. Tinha alguns bons alunos, outros alunos medianos, outros que a gente prefere não se associar. Leigos, então, a gente vai ter uma heterogeneidade muito grande. Então, pode ser que tenha um grupo que seja muito bom, outro grupo que seja muito contaminado. São grupos de pessoas diferentes que têm vínculos diferentes. Então, a gente deve considerar tudo isso. Existem várias formas porque se juntar para criar uma rede social, um suporte social relacionado a superar um problema, isso é humanamente muito benéfico, porque a gente está criando um ambiente social em que eu declaro, né? Uma das coisas que ajudam a pessoa a mudar um comportamento de uma forma geral, cientificamente comprovada, é a gente declarar socialmente, né? Por exemplo, você vai lá e fala... Vou fazer uma maratona e vou publicar um vídeo do YouTube falando a minha jornada. Você jogou o chapéu? Uhum. Como é que de fato, como é que você não vai fazer isso? Você reconsidera 1000 vezes antes de voltar atrás. Você não vai. Vai ser muito difícil reconsiderar. Então, quando uma pessoa procura uma rede de pessoas e ela declara, eu estou aqui comprometida a fazer X, a chance de eu fazer X é grande. Tanto que a gente segura para fazer isso. O AA ajuda nisso, dá suporte. Nessa sociedade tão violenta quanto quem é alcoólatra, ter pessoas do AA que você vai ver, de repente, alguém que você admira. Pô, essa pessoa aqui tem um problema igual ao meu, eu admiro essa pessoa, então isso alimenta a minha autoestima, faz eu me sentir compreendido, cria uma rede de apoio no meio de uma sociedade doente. Uhum. Agora, principalmente para homens, porque, de novo, a gente encontra um problema muito grande para mulheres. Mulheres em grupos de AA, às vezes, não têm o mesmo efeito. Por quê? Porque, olha que foda isso. Mulheres têm necessidades diferentes, que homens deveriam ter também. Por exemplo, uma mulher não consegue ir para um grupo de AA se não tiver alguém para cuidar do filho. Que contar com um homem é muito mais difícil. Uhum. O contrário, geralmente, é mais comum. E, inclusive, em conversas que muitas vezes as mulheres se sentem muito deslocadas num grupo predominantemente de homens. Então, tem algumas iniciativas no Brasil e fora do Brasil, que fazendo grupos voltados para mulheres, né? Eu estudei muito, eu gosto muito de grupo terapias. Grupo terapias tem prós e contras, você juntar pacientes, juntar pessoas e problemas diferentes. Nesse caso, a gente juntar pessoas com um perfil mais parecido para um problema assim, que tem necessidades semelhantes, tem muitas vantagens. Então, se é mulher, eu costumo recomendar grupos de mulheres. Não que não vá testar o que tem, né? Uhum. Ainda mais que não tem grupos online, mas isso costuma ser um pouco melhor. Agora, entre a A e NA, a minha experiência ela é semelhante. Talvez em muitos casos eu vejo... O meu talvez foi alguns são bons, outros não são bons, uhum. mas é a heterogeneidade de sempre. Uma coisa que eu vejo, tem uma coisa pouco falada, que é a seguinte. Você já viu eu acho que o AA precisa ser uma transição. Para algumas pessoas, é legal ser para sempre. Mas eu acho que não é para todos. Igual terapia. Uhum. Tem pacientes que eu acho que tem indicação de fazer uma terapia para sempre, dependendo do caso, a situação. Transtorno de personalidade, principalmente. Ou sei lá, um caso muito crônico, de uma doença mental muito grave, alguma situação assim, talvez vai ter uma indicação, um benefício, um apoio, que seja para sempre, talvez. Agora,
é importante que em algum momento, para a maioria das pessoas, exista outro foco. Porque, por exemplo, eu não bebo, porque igual talvez é um estilo de vida. Eu acho legal não beber, eu me sinto bem por não beber, eu acho bacana, eu gosto, eu me identifico com essa parada, acho que é uma coisa disruptiva, acho que é uma coisa que me faz me sentir bem. Eu decido não beber, resisto a pressões sociais. Agora, eu não fico falando disso o tempo todo. Eu penso em outras coisas. Eu acho que, por exemplo, o RD é uma coisa legal nisso, que o RD, por exemplo, tem gente que eu já vi gente comentando na aula que eu dei lá, eu assinei o RD porque eu quero parar de beber. Legal, no sentido assim, você vai ter a cabeça em outras coisas. Você vai pensar, sei lá, em esporte, academia, desenvolvimento, você vai estudar. Você tem que pensar em construir uma vida. Claro que, puxa, vai demorar um tempo, talvez, para a maioria das pessoas, conseguir pensar em outra coisa que não seja se concentrar na sobriedade até conseguir colocar esse repertório bem feito, assim, para dar conta de outras coisas. Mas chega um ponto que você tem que construir outra coisa também para apoiar essa sobriedade, para apoiar um estilo de vida. Sei lá, você vai querer virar jogar tênis. Isso, que seja. Nadar. Triatlo, qualquer coisa menor. Tira o foco nisso. Vai, sei lá, tocar um instrumento musical, que seja. Né? Você começa a construir uma vida que está ligada a outras coisas. Senão corre o risco de você cronificar. E é legal, por exemplo, você identificar a doença que você tem. Tem essa doença. Agora, não é legal fazer uma super identificação com essa doença. Eu tenho. Por exemplo, eu tenho TDAH. De vez em quando eu revelo isso no sentido de dizer, olha, TDAH não é um passeio no parque, mas dá para viver com isso. Mas não fico o tempo todo dizendo isso. Você tem TDAH? Tem. Não sabia. Então eu fico o tempo todo pensando nisso, falando sobre isso, dizendo, meu TDAH, isso e aquilo, porque daí começa a já perder o sentido. Né? Então eu acho que é importante que exista uma transição para você pensar, beleza, eu posso ter um problema e mesmo assim não é o meu foco da minha vida. Eu lido com essa questão, mas eu tenho outras coisas que vão alimentando a minha vida. Eu não sou aquilo apenas. Né? Então acho que esse talvez seja uma coisa que algumas vezes o AA pode, em alguns casos, atrapalhar. Né? Tipo, a pessoa, ela já, se tivesse construído um repertório comportamental fora, digamos assim, do foco da sobriedade, a pessoa já teria aliviado a necessidade de esforço para manter sóbrio. É isso que você quer dizer. E aí, como ela cronificou o tratamento. Era um tratamento que deveria ter uma história natural de reduzir um pouco o esforço, mas aquilo continua porque ela tá focada. Os amigos dela são só os caras do AA, a autoestima dela tá só ligada àquilo, ela não arrumou um emprego, ela não cuida mais do relacionamento, já tá solteira. Não que todos tenham que ter um relacionamento, mas não tirou do foco. Nada. É só aquilo. A minha não vida se desafia em outras coisas, né? E o pior ainda é de familiares. Agora eu vou dizer uma coisa que pode incomodar muita gente, mas eu vou fazer um disclaimer, que eu tenho um viés. Tá? Eu tenho o meu viés, eu vou declará-lo. Eu nunca acompanhei grupos de familiares durante anos de amor exigente, Al-Anon. Então, talvez o que eu vou dizer aqui tenha um risco de ser injusto com alguns grupos em particular. Mas a filosofia geral e a evidência científica que nós temos sobre grupos de apoio para familiares de alcoolistas é deletéria. Você tende a acontecer de melhorar um pouco a qualidade de vida do familiar sem melhorar o problema em si. Isso é um problema muito grande. É igual você fazer um programa, um grupo de autoajuda para obesidade e ninguém emagrecer. Porque o objetivo do programa é se sentir bem. Mas o problema não é resolvido. Mas o problema é de outra pessoa. Falha da parada. Porque se eu não aprendo a lidar com o problema que eu estou vivendo, eu acho que tem um problema aí. Você tem uma pessoa que você vai ajudar, você não ajuda ela. Você ajuda ela a se sentir melhor, mas você ajuda ela a resolver. Senão, o que é isso? E os programas de familiares leigos, eles disseminam informações extremamente prejudiciais. Como, por exemplo, um conceito errado, absolutamente já descartado pela ciência, um conceito de codependência. E aí você vê fulano se declarando pesquisador, jornalista, que não é nem psicólogo, nem nada da área, assim, se declarando pesquisador da área de codependência pela Unifesp. Qual que é a ideia da codependência? A ideia da codependência é, eu sou uma pessoa dependente emocional de uma relação abusiva. Entendi. E aí eu só tô casada com essa pessoa porque eu sou doente, então eu tenho que tratar minha codependência para eu entender que não tem como fazer nada por alguém que não quer ajuda.
para eu entender que eu preciso me desligar emocionalmente. E eu acho que distorce um conceito, que aí eu vou ser um pouco filosófico, só para encerrar, que é o conceito de amor. Eu acho que as pessoas não entendem o que é amor. Principalmente quando falam sobre codependência, a pessoa está completamente desligada do que eu entendo por amor e ligação emocional. Se eu tenho ligação emocional com alguém, ou por alguém, o meu comportamento não vai ser me descabelar, me ficar louco e não fazer nada, ou só fazer coisas prejudiciais. Meu comportamento vai ser me preocupar em buscar soluções também, mesmo que seja difícil. Por exemplo, quando você vê um pai que dá dinheiro para o filho, mas não dá afeto. É porque amou demais, mimou demais o filho, foi excesso de amor. Isso, na minha cabeça, isso não tem o mínimo cabimento. Isso é o completo desligamento emocional. Quando você age errado com a pessoa que você ama, não busca nem informação, não tem nem curiosidade para se informar, para ajudar alguém, isso não é amor, isso é doença. Isso é doença. É você estar alimentando a sua própria dor, seu próprio problema. Isso não é ligação emocional. Quando você se liga emocionalmente com alguém, você vai buscar soluções, você vai buscar o bem seu também. Você vai entender que né, você vai fazer atos que vão gerar resultados positivos. Então, se desligar emocionalmente é um conceito que eu acho que... Eu sei que eles falam, não, mas desligar com amor. Só que eles querem dizer o quê? Que você deixe o alcoólatra sofrer as consequências naturais do comportamento dele e ele resolva isso sozinho. E chegue no fundo do poço para que ele possa melhorar. Isso é um conceito fatal. O poço não tem fundo. O fundo do poço é o pior lugar para alguém estar para melhorar alguma coisa. O fundo do poço às vezes é a morte, né, cara? Esse é o fundo do poço real. Né? Então, grupos de ajuda para familiares, eu acho que eles têm que ser... na minha opinião técnica, eles podem trazer benefício para quem tiver consciência de que aquilo ali é um apoio emocional e só. É como se fosse um grupo de autoajuda para quem tem câncer terminal. Só que você não pode levar isso como um câncer terminal, uma doença que não é terminal. Você precisa se informar disso. E eu acho que muitas vezes as pessoas perdem a oportunidade de receber orientações reais por estarem ligadas a instituições adoecidas. Perfeito. Porque são instituições que não têm interesse real em buscar, entender sobre ciência, por exemplo. E quando uma instituição se propõe a ajudar pessoas, ela não tem interesse em buscar novidades, ou ouvir pessoas, ou buscar aprimoramento. Né? Instituições tão grandes quanto essas que a gente tem no Brasil, que eu já tentei conversar com algumas pessoas lá e foi completamente fechado para qualquer minha diálogo. Pergunta era essa, eles não são abertos também? Porque eu estava pensando que podia ser ignorância no sentido de não saber mesmo, não que existem outros diálogo. São doídos, se ofendem, é um ego muito grande até hoje, e eu já convidei, talvez eu convidei a pessoa errada, mas eu acho que, né, hoje a visibilidade que eu tenho é suficiente para a pessoa. Fica difícil ela não saber. Se ela é da área, com certeza. A chance dela saber quem eu sou, eu acho que já é considerável. Com certeza. E as pessoas que eu falei, falam, não, Vitor, sabe o que é? O pessoal aqui é muito fechado, porque você não concorda com o conceito de codependência. Mas você queria ir lá dar uma atualização científica, digamos assim? Eu queria propor qualquer tipo de diálogo. Workshop, assim, um bagulho. Poderia ser. Já queria propor entender a perspectiva que fosse. Mas é uma coisa assim que não... Porque é visto que... Eu acredito por algumas pessoas, porque nunca eu tive uma posição oficial de ninguém. Mas é visto como se o que eu já ouvi, que pode ser só um papo paralelo, de que o que eu faço é um trabalho contraproducente, porque eu estou atrapalhando os codependentes. Porque já que a solução é se desligar, é deixar a pessoa pelo próprio destino, então o que eu faço é trazer... eu coloco uma pressão no familiar que é negativa, que não tem... Que na verdade a pessoa que tem um familiar, tem um marido alcoólatra, tem 3 opções. Uma, você dá um pé na bunda dele, vai embora. A outra, você continuar como você está. Buscar, sei lá, se sentir melhor no meio do lixo, do problema sério acontecendo e vendo tudo se destruir. E a terceira é você tentar aprender alguma coisa para fazer diferente. Eu não estou dizendo que a terceira é a única opção. Pelo contrário, durante a conversa você falou que a primeira muitas vezes é a saída. O cara não tem mais o que fazer, você não tem acesso. Eu acredito que... Daí é uma opinião que não é certa. Eu acredito que se eu casei, eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance. Pois é, mas chega um momento que tudo acaba, sempre chega um momento em que o cálculo... E ele sempre é uma coisa individual. Tanto tentar quanto ir embora é uma decisão legítima.
Tipo, você não vai condenar ou julgar um paciente seu que vai falar, cara, eu não quero. Pelo contrário, eu tenho várias alunas minhas que chegam no ponto e falam assim, eu entendi o que eu tenho para fazer. Acho que pode dar certo. Mas até por entender, isso me ajudou a me sentir bem para decidir que, olha, não é. Tanto que eu tenho um treinamento online em que a primeira aula é assim, ó, vamos ver o que leva você, se você está pelos motivos certos, vamos repensar a tua vida, porque ajudar quem você é a parar de beber não faz de você uma pessoa melhor ou pior. Né? Você tá defendendo um ponto de vista para um caminho que você vai fazer. Agora, esse papo de dizer, eu quero fazer meu marido parar de beber, o meu filho, minha esposa parar de beber porque eu sou uma pessoa santa. Eu acho que isso é uma ideia que atrapalha. Você quer fazer porque faz sentido na sua vida. Você quer ir embora também porque faz sentido na sua vida. É aquela mesma coisa de dizer, não, eu estou nesse casamento ruim por causa dos filhos. Não, cara, você tá por causa de você. E eu acho que isso é importante ser feito. E a única coisa que eu faço é ofereço um caminho para quem quer tentar a terceira alternativa. Que parece que até então, antes de você ter essa sua metodologia, era um caminho negligenciado, digamos assim. É um caminho negligenciado. Inclusive nos Estados Unidos é meia dúzia que fazem ali num pequeno espaço ali um treinamento semelhante. É Community Reinforcement and Family Training. E alguns poucos centros do mundo que estudam isso. Por quê? Porque a sociedade já está muito... E eles são um pouco mais amigáveis que eu lá com esses outros. Eles até batem um pouco de frente, né? Eles falam mais discretamente do que eu, talvez, sobre os conceitos, né? Mas é que se eu não for claro de dizer que codependência não existe, dizer que é uma iatrogenia, você dizer, tem psicólogo que até hoje coloca lá especialista em codependência. Eu falo, por favor, meu amigo, você é especialista numa coisa que não existe? E às vezes nem é psicólogo, o cara nem é formado, é terapeuta. Na maior parte das vezes. Não sabe nada do na que maior tá parte fazendo. das vezes. E assim, cara, você está amparado sobre ombros de gigantes, né? Você deixou muito claro quando você estava dando, pelo menos para mim ficou claro, né? Quando você estava dando as suas opiniões e quando você estava dando fatos. Para mim ficou super claro. Quando você fala assim, é minha opinião pessoal e quando você casa, você tem que lutar e tal. Mas, fechando a minha opinião pessoal, eu entendo que se a pessoa não quiser e para ela fez sentido, afinal de contas, às vezes as pessoas se arrependem de ter casado e tudo bem. Você deixou muito claro isso. Para mim ficou super claro.